Se você hoje quisesse se tornar um ídolo de um clube de futebol brasileiro, qual seria o clube mais fácil de se tornar ídolo? Ou então, qual seria o clube que instantaneamente você se tornaria um ídolo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você gostou do tema, já dá um joinha aqui embaixo e desce a vinheta, produção. Eric Sport, a resenha inteligente. Fala, meu artilheiro! Meu nome é Eric Moraes e você está no canal Eric Sport, o canal da resenha inteligente. No vídeo de hoje, nós iremos verificar qual é o clube que é o mais fácil de se tornar ídolo. Fizemos uma pesquisa de todos os clubes da Série A, os mais importantes, para descobrir qual é o clube que hoje seria o mais fácil de se tornar ídolo de futebol. E antes de vir para a tela do meu computador, eu vou falar para você que de ídolo eu entendo, porque aqui, ó, eu sou ídolo desse clube aqui, ó, Capa da Gaita Futebol Clube. E eu só não tô na seleção brasileira hoje, eu só não tornei jogador de futebol porque eu não tava no eixo Rio-São Paulo. Então, quando vem na sua mente, qual é o clube mais fácil de se tornar um ídolo de futebol? Que clube vem na sua mente? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos? É o que a gente vai ver aqui. Vamos aqui para a tela do meu computador. Já aqui na tela do meu computador, aqui nós fizemos uma pesquisa. E para não ficar muito subjetiva, para não ficar só simplesmente minha pura opinião para saber qual é o clube hoje no Brasil que é o mais fácil de se tornar ídolo, eu defini 3 critérios e gamifiquei para saber qual é o clube que se torna mais fácil de se tornar ídolo. Então, nessa pesquisa não entra título estadual, tá? Então, eu fiz uma pesquisa, cortei totalmente de estadual, porque se a gente pega no Sul, basicamente o título fica entre 2. Em Minas fica praticamente entre 2. E na nossa pesquisa, eu só peguei os 4 do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 grandes do Sul e os 2 grandes de Minas. Porque são os clubes onde tem maior projeção, onde tem maior visibilidade no futebol brasileiro. E o que eu defini? Eu defini, primeiro critério, times que estão mais sem títulos. Lembrando que o estadual não entra nessa conta. Os clubes que estão mais sem títulos. Depois, os clubes que têm menos frequências de finais e na onde tem a sombra de um ídolo, né? Então, onde não tem nenhum ídolo atual jogando. Por que isso? Então, se a gente pegar, por exemplo, hoje no Santos hoje a gente tem Neymar atuando, nós temos o Gabigol. Então, não que o Gabigol talvez ainda não é considerado um ídolo no Santos, porém, com o Neymar lá jogando, é muito mais difícil de parecer algum outro jogador e tem um destaque para se tornar ídolo quando você tem já um ídolo, digamos assim, no seu reinado. Então, vamos à nossa pesquisa. Então, eu só vou pontuar entre 1 a 5 na pontuação, né? Então, vai lá, primeiro ganha 5 pontos, segundo 4, terceiro 3 e assim sucessivamente. Então, o time dos grandes, considerados grandes no Brasil, que tem mais tempo sem título, é o Internacional. O Internacional aí é o clube desses que eu falei, é o clube que tem mais tempo sem ganhar título. Sinceramente, depois do Mundial do Inter, eu não lembro mais de título do Internacional. Seguido por Vasco, Cruzeiro, Santos e Grêmio. O Cruzeiro está começando, deu uma reestruturada, começou a bater na trave, né? Ficou na trave numa Copa do Brasil, ele perdeu na SEMP, se não me engano, perdeu na SEMP numa Copa do Brasil, começou ali a disputar ali, aparecer para tentar ganhar um brasileiro, e aí depois a gente tem Santos, que faz muito tempo que não ganha um título nacional, e Grêmio. O Grêmio, sinceramente, depois daquela Libertadores com o Renato Gaúcho, eu não lembro qual foi o título nacional do Grêmio, hein? Não lembro mesmo, até mesmo porque no Brasil ficou Brasileirão, fora o Atlético Mineiro que ganhou um título, e o Botafogo ficou entre Palmeiras e Flamengo. Copa do Brasil, eu lembro do Flamengo ganhar muitas conquistas, o Corinthians ganhou uma anteriormente, mas não tem mudado muito o cenário dos campeões. Depois disso, a gente teve os que têm mais disputado finais. Então, como eles começam a disputar mais finais, você acaba tendo quanto menos os finais você disputa, você acaba tendo mais chance. Por exemplo, se você leva um time seu até uma final que ele não estava disputando uma final, você começa a ter uma idolatria maior. Então a gente tem Vasco, que raramente disputa uma final, apesar de ele ter chegado na final da Copa do Brasil recentemente, ano passado. Botafogo, apesar de ele ter sido campeão da Libertadores, campeão
do brasileiro, mas fora isso ele não ganhou nenhum outro título nacional. Internacional, já tem mais de 10 anos sem ganhar título. A gente tem o próprio Santos que faz tempo também que não ganha. E aí a gente tem o Corinthians, só que o Corinthians ainda tá vira e mexe, mesmo com todos os seus problemas, o Corinthians é muito grande e ele sempre tá chegando na final, né? Então ele ganhou a Copa do Brasil ano passado, se eu não me engano, no outro ano ele chegou numa final da Copa do Brasil novamente. E aí a gente tem, onde tem o maior vácuo de ídolo, né? Que hoje em dia é o São Paulo, apesar que o São Paulo ali tem o Lucas jogando, só que eu sinceramente não sei se a torcida do São Paulo considera o Lucas um ídolo, porque eu acho que é muito pouco do que o Lucas conquistou. Ele ganhou aqui uma Sul-Americana, acho que ele ganhou 2 Sul-Americanas, eu acho que talvez um estadual, mas não lembro dele ter ganhado uma Copa do Brasil ou um Brasileirão. Tanto que a gente tem aí um dos ídolos do São Paulo, é aí o Luciano, é considerado aí, não vou falar ídolo, mas um jogador de mais destaque no time. A gente tem o Cruzeiro também, ali praticamente ali depois de Alex, Sorin. Eu acho que ainda tem ali um tempo ali que foi o Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Arrascaeta também marcou uma época boa no Cruzeiro. O Vasco mesmo tendo, ou apesar que o Coutinho saiu recentemente, né? E olha só como que é as coisas em relação à idolatria de um clube. O Coutinho, sinceramente, não estava desempenhando um bom futebol ano passado. Mas enfim, o Vasco conseguiu romper as barreiras, chegou numa final de brasileiro. E depois a torcida demorou muito para cobrar o Coutinho. Muito, muito mesmo. Demorou muito para cobrar o Coutinho. E depois que comprou o Coutinho, sobre um índice de desempenho melhor, o Coutinho simplesmente saiu do clube. Não sei qual foi a parte dos bastidores, não sei se teve alguma, não vou entrar no mérito aqui, mas é para você ver que como que o futebol brasileiro hoje é carente de futebol, que é mesmo um ídolo, que o Vasco considera o Coutinho como ídolo. Eu sinceramente não lembro sim, qual que foi os títulos marcantes que o Coutinho teve no Vasco, não sei se realmente teve. Ele teve uma projeção internacional, voltou para o Vasco, a torcida fez música para ele, mas sinceramente eu não lembro dele ter um grande histórico no Vasco em relação a títulos, mas dele ter voltado, mesmo ele jogando mal, a torcida, vou usar a expressão, passava um pano para ele. Aí a gente tem o Fluminense, que o Thiago Silva voltou, até mesmo, mas ele já saiu recentemente, né? Voltou o Cano, o Fluminense ganhou uma Libertadores recentemente, né? Então se torna um pouco mais difícil se tornar ídolo. E o Botafogo, basicamente todo mundo que era ídolo lá saiu do clube. Teve até aquele episódio com o Marlon Freitas, que foi pro Palmeiras, e até tiraram ele do Bandeirão. E aí você vê, né? Ele jogou aí 1 ano, 2 anos no Botafogo, ganhou praticamente os principais títulos que poderiam ganhar num time, e rapidamente ele saiu. A torcida ficou muito insatisfeita com ele, né? Por ele ter mudado de clube, e isso aí para eles foi uma traição para boa parte da torcida do Botafogo ele ter saído. Então, fazendo esse ranqueamento, a gente chegou aqui no nosso. Opa, já saiu, tá ali o campeão, mas não tem problema, vamos fingir que vocês não viram. Já saiu aqui até a nossa pesquisa para saber quais são os clubes para se tornar mais fácil se tornar ideologia. Primeiro a gente tem o Atlético Mineiro, que já tem um tempinho desde aquele brasileiro, faz tempo que ele não ganha nada. Grêmio, Cruzeiro apesar de se reestruturando, mas você já vê alguns nomes aí que já estão na boca da torcida: Caio Jorge, Matheus. Eu esqueci o sobrenome, mas se não me engano é Matheus Pereira, posso estar errado o nome. E Internacional, para ser sincero, se alguém chegar lá e ganhar um nacional, qualquer título nacional ou internacional, esse cara vai ser um ídolo aí por tirar o Internacional de um jejum de títulos muito grande mesmo. E você vai ser facilmente aí, é um dos times que eu acho que é mais fácil se tornar ídolo. E o grande campeão de um clube mais fácil de se tornar ídolo hoje, num clube grande de massa, é o Vasco, né? Pode ver que o pessoal dos vascaínos falam muito do Ryan. E eu vou até comentar que eu tenho um tio vascaíno que ele fala, tem uns 20 anos que esse meu tio vascaíno fala: esse ano o Vasco vai. E ano passado quase foi mesmo. Mas hoje é o clube mais fácil de se tornar ídolo, é o Vasco. E o Vasco é um hype muito grande, né? Um jogador começar a jogar, vou usar a expressão, mais ou menos no Vasco, tem um destaque e a torcida já abraça ele. A torcida do Vasco, sinceramente, eu adoro o Vasco, gente, mas a torcida do Vasco tá carente de ídolo. Tá carente.
Porque, e um exemplo que eu dei foi realmente do Coutinho. O Coutinho chegou esses dias agora, a torcida do Vasco passou pano para ele, porque de alguns jogos que não foi bem, e ele começou, a torcida depois começou a cobrar dele, e ele não gostou e saiu do clube simplesmente. Então hoje o Vasco é o time que é mais fácil de se tornar ídolo. E se a gente pegar no eixo Rio-São Paulo, né, o Vasco é o principal de todos, e no eixo paulista, o clube que é mais fácil de se tornar ídolo hoje é o São Paulo. Ele não ficou aqui no nosso top 5, mas ele ficou ali na nossa pesquisa entre sexto a sétimo, porque o Corinthians ganhou um título recentemente. O Santos tem o Neymar lá, então qualquer pessoa que chega vai ser sempre sombra do Neymar, porque o Neymar é o Neymar do Santos. E depois disso, e o Palmeiras está ganhando tudo, porque o Palmeiras para mim é um dos mais difíceis de se tornar ídolo hoje em dia. E depois ali você tem ali o São Paulo, no eixo São Paulo. Tanto que o Luciano ali tem um destaque muito grande do São Paulo, e eu não lembro muito exatamente quais foram os títulos que ele teve além do Paulistão. Não lembro, talvez acho que ele ganhou uma Copa do Brasil com o São Paulo, se eu não me engano. Acho que foi o último título de expressão do São Paulo. E ele está marcado ali, o pessoal elogia muito, tem, alguns não gostam, mas tem muita gente que elogia o Luciano no São Paulo. Mas se hoje, se você quiser ter visibilidade, ter hype, ter marketing, e quem sabe até cavar uma vaga na seleção brasileira, é só você ser um destaque no Vasco. Se destacar no Vasco hoje em dia não é difícil. Se ganhar um título nacional e ser protagonista do time, facilmente você vai se tornar ídolo do Vasco. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse tema do vídeo de hoje, já se inscreve aqui no canal. A gente está começando agora. Esse é o nosso terceiro vídeo aqui para o canal. Dá um apoio aqui para a gente, porque todo dia alguém já começou um dia, então dá esse incentivo aí pra gente. Então, um grande abraço e até a próxima!